Metrópole Entrevista. Vamos entrevistar aqui o Guilherme Dietzer. Ele é economista, especialista em desempenho do comércio varejista e nos índices de comportamento do consumidor, né? Como a confiança e o endividamento. Ele é consultor econômico da FEComércio de São Paulo, consultor da FEComércio Bahia e conselheiro suplente eleito do Corecon de São Paulo. Meu querido Guilherme, bom dia para você. O que é que você pode afirmar em relação ao bolso do brasileiro? Está caindo cada vez mais, a esperança é a pior possível. Qual é a palavra de paz econômico que o senhor pode dizer para a gente aqui? Bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Um prazer falar contigo, todos os ouvintes aí da Rádio Metrópole. De fato, como você bem colocou, né, o brasileiro tem sentido, não somente o nosso baiano, mas o povo brasileiro tem sentido o aumento dos preços nos supermercados, no posto de gasolina, quando vem a conta de energia elétrica. Então, a inflação tem sido o grande vilão aí do orçamento das famílias. O problema é que não foi somente no ano passado, está continuando esse ano. No mês de janeiro, nós tivemos um aumento muito forte aí dos alimentos, principalmente frutas, carnes, tomate, cebola, subiram mais de 20%, para você ter uma noção, somente no mês de janeiro. E, além disso, você tem reajuste da educação, agora com a matrícula escolar, que subiu mais de 5%, em alguns casos quase 10%. Então, o cidadão está vendo o aumento de preços, reduzindo o seu poder de compra e sem uma oportunidade de trabalho aí para poder recuperar a sua renda. Então, a situação está muito difícil e elas estão tendo que buscar crédito para poder continuar consumindo. Eu não estou falando aqui, Zé Eduardo, de consumir algo supérfluo, algo de bem durável, uma geladeira, um fogão. Não, estou falando de compra no supermercado. Então, a situação realmente está muito difícil para o cidadão brasileiro. Pois é. E onde vamos parar? Como é que a gente pode fazer para economizar? O cara que ganha 2 mil, vamos por essa faixa salarial aí, Guilherme. Cidadão que ganha 2 mil reais, como é que ele consegue sobreviver? Explica aí, porque é a faixa salarial hoje que a gente pode dizer, né? A média do brasileiro está em torno de R$ 2.500, né? Na Bahia está em R$ 2.300. Aí é um rendimento médio. Mas é muito difícil, Zé Eduardo. As pessoas me perguntam o seguinte: Guilherme, qual a técnica aí para poder ajudar nesse momento? Aí eu como economista, fico avaliando, tem que cortar o supérfluo, tem que olhar lá no dia a dia. Mas, Zé Eduardo, todo mundo já fez o seu trabalho desde o início da pandemia. Não tem mais onde cortar. Então, a situação está muito crítica, né? Às vezes, algumas famílias ainda conseguem cortar o plano, sei lá, de celular, que ficou um pouquinho mais caro, corta aquela saidinha no final de semana, a cervejinha da festa de domingo. Tem alguns pontos que podem ser cortados, mas aquele negócio, eu vou cortar, tudo bem, eu vou ter uma saúde financeira melhor. E a saúde mental, o lazer das pessoas, as pessoas precisam voltar a viver para poder voltar a ficar confiante, voltar a ter estímulo a procurar trabalho. Então, é uma situação muito difícil para quem está do outro lado aqui, mostrar para esse cidadão, para as pessoas, de onde cortar, porque eles sabem onde podem cortar. Então, a situação é muito difícil. E o crédito, né, eu acho que é mais importante a minha palavra aqui, dizer o seguinte: o crédito ele ficou mais caro. A taxa de juros ano passado estava em 2%, agora está em 11%. O que isso reflete para o consumidor? Se ele vai tomar um crédito no crédito pessoal, no cheque especial, no rotativo do cartão, tudo isso está muito mais caro em relação ao ano passado. Então, na hora que ele for pagar no cartão de crédito, ele vai pagar mais caro. Se ele deixar de pagar a fatura, ele vai pagar ainda mais caro, ou seja, vai pagar mais de juros e vai sobrar menos para o consumo. Então, essa é a única situação que eu posso dizer nesse momento para falar o seguinte: se você for se endividar, tome muito cuidado para não ter nenhum descontrole, porque o preço que você vai pagar com descontrole vai ser muito alto nesse momento, com a taxa de juros lá no topo. Lembrando, Zé Eduardo, só para concluir aqui, a taxa de juros no cartão de crédito rotativo está mais de 350% ao ano. Então, não é para bobear nesse momento. Pois é, o que eu pergunto é o seguinte: essa faixa salarial que a gente comentou aqui, Guilherme, 2 mil, 3 mil reais, é para o brasileiro esquecer cartão de crédito, né? Deixar de usar, né? Porque como é que ele vai usar cartão de crédito com tanta coisa a pagar em casa,
e escola, os básicos. Cidadão de 2, 3 mil reais é impossível usar cartão de crédito. Aí a gente está falando da média individual, né? Normalmente você tem a família ali que você acaba tendo um rendimento um pouco maior. Mas quando a gente vai para as áreas mais periféricas, a gente vê as pessoas utilizando cartões, né? Um com limite de R$200, outro com limite de 150, R$400, ou o cartão do vizinho, o cartão do parente. Então as pessoas vão tentando fazer o consumo da maneira que podem. Evidentemente, há uma seletividade maior agora do crédito por conta desse aumento de juros, né? O risco de inadimplência, do não pagamento da conta. Então, os bancos vão lá e fecham um pouco mais essa torneira do crédito e do cartão de crédito. Mas é muito difícil. Essa população, né, com rendimento abaixo de 2.500, eles sofrem por quê? Porque o grupo de alimentos e bebidas, que subiu mais de 10% no ano passado, ele corresponde a 30% do orçamento, né? E aquele grupo de transporte, na hora que você vai abastecer a gasolina, o etanol, tudo isso subiu muito. A gasolina, só para ter uma noção, na região metropolitana de Salvador subiu mais de 45% no ano passado. Então, como é que o bolso do cidadão consegue suportar um aumento tão expressivo desse? Ele vai ter que ir para o transporte público. Quer dizer, a população mais carente já vai para o transporte público, né? Que é afetada pelo aumento do óleo diesel, que impacta nos custos ali dos meios de transporte público. Então, é uma situação muito difícil e as pessoas vão buscando meios alternativos, né? Seja no cheque especial, seja no cartão de crédito, seja do vizinho, do familiar. As pessoas vão tentando o máximo porque a situação não está permitindo aí gastar a sua renda. E até mesmo, Zé Eduardo, as pessoas estão tentando agora buscar renda extra, fazer uma coisa informal no final de semana para tentar ganhar ali seus R$200, R$300, para pelo menos complementar nesse aumento de custo, principalmente quando a gente fala de supermercados. Vamos falar de cesta básica, Guilherme. A cesta básica cada vez menor. Cesta básica que era poupuda, que era gorda, ela está enxugando. Como é que isso chega na mesa do brasileiro hoje? Isso aí é extremamente complicado, né? Como você já colocou aí. A cesta básica teve um custo aumentado aí muito grande por conta dessa pandemia. Evidentemente, a inflação subiu, o preço dos alimentos, as carnes subiram desde 2020, subiram também agora em 2021. Os legumes, oleaginosos, soja, óleo de soja que estava a R$5 no início da pandemia, agora está mais de R$10. Feijão, o arroz foi o único item grande, importante aí, que teve uma queda de preço ano passado. Mas tudo, o aumento de preço está alastrado no setor de supermercados. Então, a cesta básica acompanhou isso. O problema é, como eu falei no início, o trabalhador não teve uma recomposição salarial aí na média geral. Então, a sua renda média caiu. Então, evidentemente, se ele tem que gastar mais com a cesta básica, ele vai ter que retirar de algum outro grupo, seja de vestuário, ao invés de comprar uma roupa, um calçado para um filho, para o marido, para alguém, ele vai ter que evitar nesse momento e focar nos bens essenciais ali de supermercados e farmácias. Então, é isso que a gente vai ver agora, Zé Eduardo, uma restrição de consumo das famílias. O comércio vai sentir essa inflação elevada, o crédito mais caro, vai ter um ritmo de vendas bem fraco esse ano, por conta de que as famílias estão endividadas, o dinheiro que sobra, tanto que a gente viu no final do ano passado, que o 13º foi utilizado para pagamento de contas em atraso, e foi pouco para o comércio, tanto que a Black Friday e Natal decepcionaram. Quer dizer, está sobrando pouco para o cidadão gastar no comércio. E a gente vai ver isso ao longo desse ano. Então, é uma situação muito delicada. A gente não vê uma saída tão de curto prazo aí, no futuro próximo, por conta... O que a gente precisa? A gente precisa de investimento. Investimento é o que vai gerar emprego e renda de longo prazo. Né? Não é esse auxílio. O Auxílio Brasil é extremamente importante, mas ele ajuda no momento agora, para essas pessoas carentes, vulneráveis. Mas a gente precisa reestruturar uma economia para que a gente possa decolar no longo prazo. Medidas de curto prazo só irão fazer aquele efeito de voo de galinha. Sobe um pouquinho o consumo, depois cai novamente porque a estrutura está ali muito ruim. Olha, Guilherme Dietze, muito obrigado, economista. Uma aula aqui, óbvio que tem muita coisa para a gente conversar, mas finalzinho já do programa. Resumindo, quando é que isso vai se estabelecer para terminar aqui? Olha, esse ano vai ser muito delicado, né? Assim, em termos de relação, se a gente comparar
Vamos comparar em relação a 2020. Foi muito ruim, foi um ano de pandemia, tudo fechado. Agora, com a vacinação, com a economia reabrindo, por mais que seja um cenário relativamente ruim, mas pelo menos a gente consegue sair nas ruas, mesmo de máscara, com distanciamento. A gente consegue ter uma vida relativamente normal. Mas a gente espera uma melhora da circunstância econômica, da economia como um todo, de emprego, geração de renda, para 2023 em diante. Mas nesse ano vai ser muito difícil, porque tem eleição aí, você já comentou bastante sobre esse assunto aí, mas esse ano vai ser muito delicado. Valeu, um abração, muito obrigado, Guilherme. Valeu, Zé Eduardo. Estamos sempre à disposição aqui de vocês. Valeu, querido, um abraço.